Casal nos visitando, muito bem. Meus amados irmãos, hoje a gente tem a alegria de ter conosco aqui nosso irmão, vem cá. Alguém lembra do Leonardo? Não. Quem lembra do Leonardo? Levante a mão quem lembra do Leonardo. Muito bem, tá? O Leonardo era um caba sem vergonha, irmão, jovem da bagunça, né? Andava aí nesses showzão do mundo, fazendo aquilo que o diabo gostava. Mas no dia 28 de março de 2016, aqui na igreja, ele aceitou Jesus como Salvador. E no dia que ele aceitou Jesus, né, foi no dia que o irmão William pregou, ele disse, procurou o irmão, ele, depois do culto, e disse assim, olha, eu vou ser um pregador, né? No dia que ele aceitou Jesus. E logo em seguida ele me procurou e queria estudar teologia, disse, rapaz, o cabo novo convertido para estudar teologia é meio complicado, né? E tinha aqui o seminário, e aí ele começou, novinho, já começou mesmo assim, né? Vamos arriscar, né? Colocou lá e graças a Deus, hoje, 10 anos, fez agora que ele aceitou Cristo como Salvador. Os pais dele se congregavam aqui também, pastor, irmã também, né? Tua irmã, não era? Cadê tua irmã? Olha ali, agora não estava conhecendo não. Glória a Deus, né? E aí a mãe dele partiu, não foi? Partiu, o Senhor levou, né? Ele ganhou a mãe dele para Jesus. Eles se mudaram para Messejana. Ele foi congregar na Assembleia de Deus. Deus mandou uma varoa, ele casou, né? Passou um tempo em Teresina e hoje ele mora em Brasília. E de vez em quando eu falo com ele, né? Eu fiquei muito feliz por ver ele pregando nas igrejas, né? Fazendo a obra do Senhor, né? Saiu daqui. E aí, irmãos, eles falam, quando você vir lá em Fortaleza, me dá o toque para você ir lá na igreja trazer uma palavra para o povo. Essa semana ele ligou, pastor, essa semana eu estou aí, então vem na terça-feira para cá, né? E hoje ele está aqui para nos trazer aqui a palavra do nosso Deus, com muita alegria no nosso coração. Vamos ficar de pé, irmão, vamos receber o nosso irmão, vamos orar por ele, ele vai hoje ministrar a palavra do nosso Deus. Para a igreja, irmãos, é um motivo de muita alegria a gente ver um jovem que se converteu aqui, que entregou a vida para Jesus aqui, firmou-se, graças a Deus, hoje é um pregador da palavra do Senhor. Amém? Então estenda as mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero render-te graças. Quero louvar o teu santo nome, porque temos visto as tuas promessas se cumprirem, meu Deus, em nossas vidas. Assim eu te louvo, te rendo graças pela vida do Leonardo, Senhor, de vê-lo agora, Senhor, aqui no púlpito, ministrando a tua santa palavra. Usa ele nesta noite de forma gloriosa, que o teu Espírito venha, meu Deus, fortalecê-lo, que o teu Espírito venha usá-lo, Senhor, trazendo a palavra que está no teu coração, direto para o coração da tua igreja. Eu louvo e engrandeço o teu nome pela vida dele, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Diga assim, Leonardo, seja bem-vindo, e deixa Deus te usar. Oh, glória. As crianças vão para a escolinha, né? Com a tia, com os tios ali. Então, devagar, os irmãos podem sentar. As crianças com a tia Bárbara, hoje a tia Bárbara, só tem a tia Bárbara hoje? Tem mais, né? Tá lá. Cuidado aí devagarzinho na passagem aí da BR, da pista, da avenida. Leonardo, taca fogo aí em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria de vê-los aqui. Deus já começou a falar conosco e falará mais ainda. A nossa alma hoje está sendo nutrida através da palavra. E a palavra do Senhor é pão, é mel, é carne, é leite que nos alimenta espiritualmente. Porque nem só de revelações, visões, profecias, línguas vive o homem. Jesus falou para Satanás em Mateus 4,4 que o homem vive a da palavra que sai, que emana do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2.
Todos acharam? Leiamos. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Verso 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a tua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Verso 3: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4: todavia, contra você tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Você abandonou seu primeiro amor. Portanto, lembra de onde caiu, arrependa-te e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, ou candeeiro, em outra tradução. Verso 6: há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Verso 7: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Até aqui. Quem escreve este livro é o apóstolo João. E o apóstolo João foi o discípulo mais íntimo de Jesus. E nesse período, somente João está vivo. Os demais foram decapitados. Por exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado no ano 65 depois de Cristo por ordem de um imperador chamado Nero. O imperador dessa época era Domiciano. E Domiciano se declarava Senhor e Deus. E quem não adorasse a ele, ele prendia, maltratava. E todo ano, nessa época, toda pessoa que fazia parte do Império Romano era obrigado a ir a um templo romano, queimar um incenso e falar: César é o Senhor, César é o Senhor. Quem não fizesse isso, não poderia adorar os seus deuses ou deusas. Quem queimava o incenso e falava César é o Senhor, recebia um certificado chamado libelo. Aí a pessoa poderia adorar qualquer deus, ou deuses, ou deusas. E os crentes não faziam isso, por isso eles eram perseguidos, odiados. Muitos perderam seus empregos, perderam suas famílias, perderam seus amigos. Alguns foram comidos por leões nas arenas, mas não cometeram o pecado de idolatria. De idolatria. E Domiciano, ele sabe que João é o único apóstolo vivo. Ele pega João e bane João para uma ilha chamada Patmos. Patmos era uma ilha penal de Roma, onde os prisioneiros políticos iam para essa ilha trabalhar cavando. Eles passavam fome, vestiam as roupas velhas, e João estava lá. Por causa que ele era bandido, malfeitor? Não, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E um belo dia, João, partindo do pressuposto, está orando, madrugada, agradecendo o benevolente, na ilha chamada Patmos. E ele tem uma visão, e ele escuta uma voz: João, tudo que você vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor: Esmina, Tiratira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes
Esmina. E João recebe essa revelação e escreve o livro do Apocalipse. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Quem fundou essa igreja? Foi o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Só que Paulo morre decapitado. Quem vai assumir a igreja de Éfeso é seu discípulo chamado Timóteo. E Timóteo também morre, apedrejado em Éfeso. Quem vai assumir a igreja de Éfeso é o apóstolo João. É o apóstolo João. Pois bem, vamos agora entrar no texto. Meu irmão, estamos nas mãos de Jesus. Leiamos o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Quando o texto fala ao anjo, não é o anjo Miguel, não é o Gabriel, não é um serafim, é o pastor da igreja, é o pastor da igreja. Eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Estrelas aqui simboliza a igreja. A igreja. E essa palavra ter nas mãos direita, no grego, é kretem, que significa segurar com firmeza, ter totalmente dentro das mãos. Por exemplo, aqui somos nós. Jesus aqui. Jesus. Estamos guardados nas mãos de Jesus. Estamos protegidos nas mãos de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode se levantar principado, potestade contra a nossa vida. Todos cairão por terra, porque Jesus é o nosso protetor, o nosso redentor, e Ele nunca perdeu uma batalha. 1000 poderão cair ao nosso lado, mais 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos guardados em Jesus. Em Jesus. Glória a Deus. Jesus, Ele está aqui hoje na igreja. Parte B. E anda entre os 7 candelabros de ouro. Candelabros aqui fala da igreja, do templo. No capítulo 1 fala que Jesus, Ele está na igreja. Aqui fala que Ele anda no meio da igreja. Muitos pensam que Jesus está somente no céu, reinando à destra do Pai. Você está equivocado se você pensa assim, porque Jesus, Ele anda no meio da igreja e está aqui entre nós. Ele está aqui nos sondando, nos examinando. Ele está aqui para nos admoestar, para nos advertir, para alimentar a nossa alma com a sua palavra, que é alimento. Ele está aqui para nos perdoar. Não importa os nossos pecados, não importa as nossas iniquidades, o que importa é nós confessarmos os nossos pecados diante dele. Ele vai nos perdoar, porque o amor de Jesus para conosco é incondicional, sacrificial. Portanto, Ele está aqui entre nós. Pois bem, a igreja de Éfeso tinha 3 qualidades. Primeira qualidade, era uma igreja cheia da palavra. Cheia da palavra. Leamos o verso 6. Há, porém, uma coisa ao seu favor, que você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. É interessante que o texto não diz, eu odeio os nicolaítas. Não, eu odeio as obras dos nicolaítas. Então, meu irmão, a gente não pode odiar as pessoas, temos que amá-las como Cristo as amou. Qual é o segundo maior mandamento? Amará teu próximo como a ti mesmo. Se você realmente ama Jesus, você amará o próximo. Se você não ama Jesus, é claro, evidente que vocês não amarão o próximo. Então,
A igreja de Éfeso era uma igreja cheia da palavra de Deus. Tinha uma seita chamada Nicolaítas. Os Nicolaítas eram seguidores de um homem chamado Nicolau, que foi um diácono lá de Atos. E o Nicolau, ele se apostatou da fé, deixou a Jesus, deixou os princípios bíblicos e criou a sua religião, a sua seita, e começou a pregar heresias. E os Nicolaítas, eles pregavam um evangelho liberal, sem exigência, sem proibições. Ele dizia que o sexo antes do casamento não era pecado. Ele dizia que o sexo fora do casamento não era pecado. Eles diziam, para você conhecer a Deus, teria que pecar muito. Tudo é heresia, porque a Bíblia condena. A Bíblia condena essas práticas. O sexo é lícito dentro do matrimônio, dentro do casamento. Fora do casamento é adultério, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E sexo antes do casamento é fornicação, e os fornicadores não herdarão o reino de Deus. E a igreja de Éfeso, como tinha muito conhecimento bíblico e teológico, rejeitou essa heresia, repudiou essa heresia, descartou. Então, o falso profeta, ele só irá enganar pessoas que não têm conhecimento bíblico, porque muitos falsos mestres são seguidos por várias pessoas, por multidões, porque essas pessoas não leem a Bíblia, não têm conhecimento bíblico. Oséias 4:6, meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Conhecimento nós temos que buscar. Nós temos que buscar. Se você só orar, você terá a presença, mas conhecimento você não terá. Você só terá se você se debruçar na palavra, meditar na palavra de dia e de noite. E a segunda qualidade dessa igreja era uma igreja envolvida na obra de Deus. Era uma igreja que evangelizava. Verso 2: conheça as suas obras e o seu trabalho. Essa igreja era uma igreja que fazia a obra de Deus. E essa palavra, obras, significa um trabalho que nos faz suar, que nos deixa exaustos. Essa igreja não era uma igreja teórica, era uma igreja que agia, que evangelizava, que esparramava o evangelho, que pregava o evangelho. E por causa dessa igreja, o evangelho se esparramou, se espalhou por toda a Ásia Menor. Era uma igreja frutífera. Será que nós estamos dando frutos? Será que nós somos a igreja frutífera? Você diz, eu sou discípulo de Jesus. Você evangeliza? Não. Então você não é discípulo e nem discípula de Jesus. Porque todo aquele que é discípulo e discípula de Jesus evangelizará. Qual foi a última vez que você pregou para seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu primo, para a sua prima, para o seu avô, para a sua avó, para seus amigos? Pensemos, temos que evangelizar. Por quê? Porque hoje pode ser o último dia deles aqui na terra. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ricos e pobres vieram do pó, são pó e voltam para o pó. Ricos e pobres, tudo que eles conquistaram aqui, quando eles morrerem, não levarão. Não há caminhão no enterro e nem gaveta no caixão. A morte não manda recado, a morte não manda telegrama, a morte não respeita a classe social. Ela derruba doutor, analfabeto, branco, preto, rico, baixo, alto. A morte, ela derruba príncipes, reis, governantes, rainhas, governadores, senadores. Hoje a morte pode bater na tua porta e na minha porta. Será que nós estamos preparados para morrer? Pensemos. Terceira qualidade dessa igreja, era uma igreja que suportava provações. Verso 3: você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome.
essa igreja, estava passando por tribulações fortes. Essa igreja contemplou, viu seus irmãos morrerem, decapitados, comidos por leões. Essa igreja viu seus irmãos perderem seus empregos. Mas essa igreja não se dobrou ao imperador chamado Domiciano, não se dobrou à grande deusa Diana, não se dobrou à sedução dos falsos profetas. Será que nós permaneceremos firmes quando somos perseguidos, odiados e maltratados, caluniados e seduzidos? Muitos crentes abandonam a Jesus na hora da provação. O esposo deixou, já quer se desviar? A esposa deixou, já quer se desviar? O noivo te deixou, já quer se desviar? A noiva deixou, já quer se desviar? Perdeu o emprego, já quer se desviar? Está com a doença, já quer se desviar? Que fé é essa? Olha a fé desses irmãos, eles davam a sua vida, morriam, mas não se rendiam ao pecado. Ao pecado. O irmão, Jesus é tão benevolente que nos leva para a prova. Não é Satanás que nos leva para a prova, é Jesus. Jesus, quando é batizado por João, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser provado no deserto. Então, quem nos leva para a provação não é Satanás, é Jesus. E é na provação que nós cresceremos espiritualmente. É na provação que Deus vai extrair de nós o melhor e não o pior. É na provação que nós seremos homens espiritualmente, e não meninos espiritualmente. É só na provação que nós amadureceremos, que nós cresceremos espiritualmente. Sem provação seremos meninos, meninas espiritualmente. Mas Jesus é tão benevolente que nos leva para a provação para lapidar nosso caráter, para nos conformar à imagem do seu Filho. É na provação que Deus nos concede mais autodomínio, autocontrole, para nós vencermos Satanás, o mundo e a nossa natureza, que é pecaminosa. Que é pecaminosa. Amém? Humanamente falando, desde Éfeso, era uma igreja perfeita. Mas Jesus, ele faz um diagnóstico e encontra uma falta. Tem um porém contra ti, que você deixou o seu primeiro amor. Tem um porém contra ti, que você deixou o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquele período da sua conversão. Você se converte, você começa a ter fome de Deus, sede de Deus. É aquele momento que Deus te liberta do pecado. Aquele momento que Deus te tira do mundo. Quando Ele perdoa você. Quando Ele justifica você. Então você vem para o reino dEle, cheio de virtude, com vontade. Você começa a orar. Todos os dias, você ora na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. É aquele momento que você foge do pecado. Você vigia na vestimenta. Você guarda os olhos. Você vigia nas amizades. Nas amizades. E você está lá, crescendo no conhecimento bíblico. E você se tornando um homem santo, uma mulher santa, um homem piedoso, uma mulher piedosa. Você estudava, trabalhava, mas a sua prioridade era Jesus, era o reino. Você pregava no colégio, na faculdade, no trabalho, para seus amigos, para as suas amigas. Esse era o primeiro amor. E onde você ia, você era luz e sal. Você era um espelho a ser seguido, um modelo a ser seguido.
E quando você pecava, você caía em profunda tristeza. Você ia para o seu quarto, fechava a porta e orava ao Pai: Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, muda meu coração, muda minha mente, Pai. E você orava e queria orar mais, estudava, queria estudar mais, obedecia e queria obedecer mais, era santa, queria ser santa mais. E você estava lá mês após mês, ano após ano, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo no conhecimento bíblico. Você orava 10 minutos, passou a orar 20 minutos, depois passou a orar 30 minutos, depois passou a orar 40 minutos, depois passou a orar 50 minutos, depois passou a estudar, a orar 1 hora. Você não perdia um culto. Tinha culto na terça, na quinta, você ia. Tinha evangelismo, você ia. Tinha escola dominical, você estava lá. Tinha culto de doutrina, você estava lá. Mas em um dado momento, um ataque de Satanás, houve um ataque de Satanás contra você. Você começou a pecar, errar, falhar, e você agora não ora mais como antes, não lê a Bíblia mais como antes, não jejuma mais como antes, não coloca mais Jesus com prioridade, o reino com prioridade. Todavia, fique tranquilo, o primeiro amor pode ser recuperado. O primeiro amor pode ser recuperado. Pode ser recuperado. E Jesus nos dá aqui 3 instruções para nós recuperarmos o primeiro amor. Verso 5: lembra onde você caiu. Lembra onde você caiu. Lembra onde você caiu. Lembrar significa trazer à memória. Você lembra quando você se converteu? Você lembra das experiências que você teve com Jesus? Você sentia a presença de Deus. Você chorava na presença dEle. Você se derramava aos pés dEle. Você começou a falar em línguas. Você recebeu os charismas, os dons. Você começou a pregar, a profetizar. Deus te usava na cura. Lembra disso. Lembra. Terceira instrução para nós recuperarmos o primeiro amor. Parte B, verso 5. Arrepender-te. Arrepender-te. A palavra arrepender significa mudar a mente e o coração. Mudar a mente e o coração. É dar as costas para aquilo que está esfriando você. Lembrar sem se arrepender é remorso. O filho pródigo não somente lembrou da casa do pai, mas voltou para a casa do pai. Tem gente que lembra e não volta. Tem gente que lembra e não volta. O que te esfriou? O que te apagou na fé? O que é que está matando você espiritualmente? O que foi que te esfriou? Foi uma amizade? Um pecado? Foi. Abandone isso hoje. Abandone isso hoje. Abandone isso hoje. Por quê? Porque hoje pode ser o seu último dia aqui na terra. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Terceira instrução para nós recuperarmos o primeiro amor. Temos que praticar as obras de antes. Parte C do verso 5. E praticar as obras de antes. Nós temos que amar a Jesus como antes. Temos que ter prazer em ler a palavra. Temos que ter prazer em orar. Temos que ter prazer em vir ao culto. Tem gente que vem ao culto com motivação errada. Tem gente que evangeliza com motivação errada.
Tem gente que vai para uma viagem missionária com motivação errada, sem amor. Então, nós temos que fazer tudo com amor para Deus receber. Volta a orar como antes. Volta a jejuar como antes. Volta a estudar como antes. Volta a colocar Jesus como prioridade. Volta a colocar o reino como prioridade. Volta a colocar a Deus com prioridade na sua vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E é interessante que a igreja de Éfeso não recebeu a instrução de Jesus. Olha o que Jesus fala: se não se arrependeres, virei a você e tirarei o seu candelabro. A igreja de Éfeso não se arrependeu. Hoje a igreja de Éfeso nem existe mais, nem a cidade, só existe ruínas. Então, meu irmão, se nós não se arrependermos hoje, nós pereceremos. Se nós não voltarmos ao primeiro amor, nós pereceremos. Mas Jesus, Ele não quer nos perder, Ele quer nos perdoar. Ele quer reacender aquela chama que está apagada. E Ele está aqui entre nós. Ele está aqui entre nós. E Deus, Ele falou aqui que vai remover o candeeiro, o candelabro. O candelabro ficava no templo, no lugar santo. Tinha um templo e tinha um pátio. O pátio era fora, ficava a pia de bronze e o altar de bronze. E entrando no templo ficava o altar de incenso, os pães da proposição, e ficava o candelabro. O candelabro era feito de madeira de acácia, que simboliza a humanidade de Jesus, e coberto de ouro, que simboliza a divindade de Jesus, porque Jesus é Deus e homem. Em cima ficava 7 lâmpadas, e essas lâmpadas iluminavam o templo. Então o candelabro foi feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil. Se a igreja não ama, ela não brilha, então ela é inútil, serve para nada. Então, meu irmão, temos que brilhar como o candelabro. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Temos que brilhar aonde nós estivermos. Essa luz fala que brilha? Não, mas ela brilha. Assim tem que ser a gente. Onde a gente estiver, o povo tem que ver que nós somos luz. A gente não precisa falar que somos crentes. As pessoas perceberão que nós somos luz. Nós somos luz. E é interessante que na igreja de Éfeso tinha um remanescente que rejeitou as obras dos nicolaítas, as heresias dos nicolaítas, os pecados dos nicolaítas. Aqui também tem um remanescente de Jesus. Toda a igreja tem um remanescente de Jesus. E o texto vai dizer que esses que permaneceram fiéis receberão a promessa, comerão da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que significa comer da árvore da vida? Primeiro eu vou ter que explicar lá em Gênesis, capítulo 3. Quando Adão peca, ele é expulso do jardim. E Deus coloca um anjo com a espada de fogo para que Adão não comesse a árvore da vida, para que ele não vivesse eternamente. Agora Jesus está falando: aquele que vencer as tribulações, as provações, o pecado, comerá da árvore da vida. O que é ter? O que é comer a árvore da vida? É ter vida eterna. E ter vida eterna é estar com Deus no céu. É estar com Deus no céu. E no céu, meu irmão, não existirão 6 coisas. Lágrimas não existirão, porque as memórias dolorosas serão substituídas. Não haverá luto, porque a tristeza será completamente consolada. Não haverá choro, porque
os sons do choro serão aliviados, não haverá dor, porque todo sofrimento humano será curado, não haverá maldade, porque todo mal será banido, não haverá maldição, porque o sangue de Jesus eliminou para sempre essa maldição. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Jesus, Ele está aqui entre nós. Ele anda no meio da igreja. Ele está aqui para nos perdoar, para reacender aquela chama que está apagada. Hoje Jesus quer colocar em você aquela fome que você tinha antes, aquela sede que você tinha antes. E para nós recuperarmos o primeiro amor, temos que fazer 3 coisas. Primeiro, lembrar aonde a gente caiu. Segundo, se arrepender. Terceiro, praticar as primeiras obras, porque somente assim recuperaremos o primeiro amor. E quem hoje, nessa noite, quer recuperar o primeiro amor, venha para a frente para eu orar por você. Jesus está aqui entre nós. Hoje Deus vai te renovar, vai te dar dons, vai te purificar, vai te restaurar. Jesus está aqui entre nós, não importa os nossos pecados, não importa as nossas iniquidades, não importa as nossas transgressões. Venha para a frente para nós orarmos por você. Não fique com vergonha não. Ele está aqui entre nós, Ele está aqui nos examinando, Ele está aqui para nos perdoar. E hoje pode ser o seu último dia. Quem hoje quer recuperar o primeiro amor? Quem hoje quer ser renovado? Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui. Tem mais pessoas para vir. Tem mais pessoas para vir. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Xaramanai assodecandarabagai. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Sabemos que o Senhor está aqui entre nós. O Senhor está aqui dentro dessa igreja, nos sondando, Pai. Tem mais alguma pessoa para vir aqui à frente? Para nós orarmos, clamarmos, suplicarmos por você? Renovar o primeiro amor. Hoje nós estamos vivendo uma época em que realmente a gente vê a quantidade de pessoas que têm esfriado na fé. Não é que estão desviadas, não estão desviadas, mas não tem amor para fazer nada para o Senhor. A igreja de Éfeso, infelizmente, chegou a esse nível. Perde a alegria de fazer a obra do Senhor, de fazer algo para Deus, para produzir fruto. E essa pessoa, ela passa a vegetar espiritualmente. É muito ruim você ser crente e não fazer nada. É muito ruim, irmãos. Eu não aguentaria um negócio desse. E eu digo para você, debaixo do sangue de Jesus, não é porque eu sou pastor. É porque desde que eu me converti, que eu aceitei como Senhor, que eu faça alguma coisa para o Senhor. Eu sempre me converti tocando, pouco tempo comecei a pregar, buscar o Senhor, em vigília, em ciclo de oração. É muito ruim você ser crente e viver sem produzir frutos. Ser aquele crente que vem só para o culto e volta, vem só para o culto e volta, vem só para o culto e volta. Então, se você é uma dessas pessoas, você ouviu Deus falar nesta noite.
venha aqui à frente para a gente orar por você e você renovar o seu amor. Deus, eu quero produzir frutos, eu quero fazer alguma coisa para Ti. Eu quero brilhar nessa terra como a luz que o Senhor disse que nós somos, irmãos. Que nós somos. Nós temos pela frente aí um CAP 7.000. São 7.000 almas que a gente tem que ganhar para Jesus. Isso não depende só de mim, depende de toda a igreja. Então, se você passa por essa situação de não ter a alegria de trabalhar para vem para a igreja quase que empurrando, alguém te empurrando, alguém te chamando, insistindo, então esse é o momento de você receber a oração. Só tem um irmão mesmo? Então eu vou orar por ele, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tão difícil, Senhor, é tão ruim nos afastarmos da Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero clamar a Ti nesta noite, meu Pai. Te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar o Seu Filho, meu Pai. Que o Senhor venha trazer renovação, restauração, alegria no coração dele, para que ele possa Te servir com fidelidade, Te adorando na beleza da Tua santidade, meu Pai. Coloca nas mãos dele, meu Deus, o Teu propósito, que ele tenha, meu Deus, a alegria de buscar a Tua presença, de entrar no quarto secreto da oração, de vir à igreja, meu Deus, para Te louvar, Te bendizer, ó Deus, e colocar o pé na estrada, no caminho, para produzir frutos para a glória e para a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus, a Tua palavra veio direto ao nosso coração nesta noite. Palavra, Senhor, que nos aviva, que nos transforma, que nos alerta e que nos abençoe. E aqui está o Teu Filho diante do Teu altar, que sairá daqui hoje certamente com a sua fé renovada, com o seu coração renovado. Nós assim o abençoamos em nome de Jesus. Você diz amém. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai pregar mais ainda? Glória a Jesus, né? Meus irmãos, sentem só um pouquinho, nós já vamos encerrar o culto. Queria chamar a irmã Virgínia aqui à frente, que está aniversariando. Tem mais alguém aniversariando hoje? Ou amanhã? Ou depois de amanhã? Já que quinta-feira não vai haver culto por causa da Convenção Nacional. Quem está aniversariando, venha para cá. Se for pelo menos 3, depois tem que levar a gente para Vieralva, para algum lugar. Ó, tem 3, está vendo, irmão? Vamos orar aqui pelo céu do Senhor? Opa! Oxi, então nós vamos para o Coco Bambu, né? Mas para o Vieralva não, né? Hã? 6 mais 1? É? Tu também, governador? Rapaz, que ruma de gente aniversariando. Glória a Jesus, né? Fique de pé, irmãos, estenda as mãos para cá. Vamos abençoar o servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te louvo pela vida da Virgínia, pela vida do Wesley, meu Pai, do Aldenor, meu Deus. Oh, meu Deus, Te louvo pela vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos, do Otávio, meu Deus, do Teu servo, que o Senhor tem dado a ele, meu Deus, cada dia mais alegria de estar na Tua casa. Te louvo, meu Deus, pela vida, meu Deus, destes Teus 5 filhos e filha que aqui está no Teu altar, Senhor, e que em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por Tua graça e bondade, eles estão completando mais um ano de vida. Derrama sobre eles, meu Deus, a unção do Teu Espírito, a prosperidade que vem do céu, na vida material, na vida emocional, ó Deus, na vida financeira, ou na vida espiritual, em nome de Jesus, que o Teu rosto venha resplandecer sobre eles, e que eles possam caminhar a cada dia na Tua presença. Nós os abençoamos em nome de Jesus, e a igreja canta: parabéns para você, nessa data querida, que Jesus abençoe e lhes dê longa vida. Deus abençoe, meus amados. Pode sentar um pouquinho.
Meus irmãos, amanhã, né, não tem culto, amanhã tem o nosso podcast. Irmãos, não esqueçam de acessar o Alargando as Tendas TV, tá certo? É o mesmo canal que a gente transmite o culto. Então amanhã vai estar conosco o bispo Pailano Rocha. Os irmãos vão ver, ele tem um testemunho muito forte, irmãos. Ele é pastor da igreja Jerusalém da Grandeza de Deus, o testemunho dele é muito forte. Ele é meu amigo de muitos anos. Estudamos no seminário juntos. Terminamos juntos o seminário, lá no SCPC. E aí ele vai estar conosco amanhã, a partir das 7h30, você vai acessar Alargando a Tendas TV. E o podcast amanhã promete, vai ser muita bênção no nome de Jesus. Quinta, não haverá culto. Dá para você não chegar aqui na quinta-feira, não haverá. Por quê? Nós estaremos na Convenção Nacional, que acontece de 4 em 4 anos, tá? E ela vai ser realizada aqui em Fortaleza, lá em Paracuru. E os nossos músicos, os cantores, eu, os pastores, os obreiros, vamos estar todos lá na convenção, né? É obrigado nós estarmos lá, né? A instância maior da nossa igreja, né? Vai ter eleição para o presidente nacional, vice-presidente, tá? Vai ser agora na Semana Santa, tá? Mas no domingo, às 17 horas, nós estaremos aqui louvando a Deus. Domingo tem culto, o culto é só na quinta-feira que não tem. Diga assim comigo, quinta-feira não haverá culto. Diga assim, mas domingo tem culto. É para você não ligar para mim, pastor, no domingo tem culto? Preste atenção nos avisos, domingo tem culto. Não vai ter culto na quinta, tá? É a abertura da convenção e os músicos vão estar lá vão abrilhantar, os músicos que foram escolhidos para ministrar o louvor na abertura da convenção e no culto do sábado, que também tem um culto de posse da nova diretoria nacional da nossa igreja, tá certo? E no dia 12, às 9 horas da manhã, tem o que aqui na igreja? Opa, todo mundo está afirmando, Santa Ceia do Senhor. E à noite? Pronto, quem já começou a jejuar pelo amigo, irmãos? Olha, o povo aqui está querendo demais. Levanta a mão para me ver. 1, 2, 3, muito bem. E os outros que não estão jejuando, vocês querem que seus amigos vão para o inferno, né, irmão? Misericórdia. Homem jejum por esse povo, faça o jejum. Não convide antes de fazer o jejum e a oração, tá? Porque dia 12, nós estaremos aqui no culto do amigo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dia 12, 9 da manhã, Escola Bíblica, Santa Ceia, e à noite o culto de louvor e adoração. Amém? Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Eu queria que nesta noite a oferta, nós vamos recolher na salva, nós vamos abençoar o nosso missionário aqui. A oferta vai ser para ele. Quem for dizimar, dizima no gasofilaço. Quem for ofertar, oferta aqui na salva. Irmã, pega a salva, por favor. Está com a dor? Então vamos orar aqui pela Karina, irmão. Repreender esse mal aqui, em nome de Jesus. Vamos orar. Estenda as mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu repreendo agora esta dor, esta inflamação, este mal agora. Em nome de Jesus. É uma ordem. Toda dor, toda doença, saia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, derrama o teu bálsamo sobre ela, em nome de Jesus, saia toda dor, toda inflamação, todo mal, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, Karine? Passou a dor? Então vamos aplaudir a Jesus, amém? Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos ofertar, irmã, fica aqui, quem for ofertar, oferta na salva, por favor, dizima lá no gasofilaço. Vamos abençoar o servo do Senhor. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos.
minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Mas tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Fique de pé. Léo, obrigado, meu filho, Deus te abençoe sempre. Volta quando para Brasília? Próxima semana, glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. E quinta-feira não haverá culto. Aproveite e fique com a sua família. Leve a esposa para jantar fora. Samuel não é casado não, mas já está profetizando ali, né? Está falando aí pelos esposos, né? Eu vou dizer de novo que só Samuel, não é possível. Leva a esposa para jantar fora. Bota pelo menos na mesa no quintal, né, irmão? Para jantar fora, né? Amém? Tomar um sorvete, alguma coisa desse tipo, tá? Que nós vamos estar na convenção, né? Levanta a mão para o céu. Obrigado, Jesus, por tua santa palavra ter vindo aos nossos corações através do teu filho. Guarda a vida do Leonardo, Senhor, proteja o teu servo de todo mal. Cobre ele com o teu sangue, ajude o teu filho, em nome de Jesus, os dias que ele passar aqui, que sejam dias de bênção, Senhor, bênção de prosperidade, que o retorno dele para Brasília seja na tua segurança, na tua graça, no teu poder. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conduz o teu povo agora em paz para os seus lares, guardando, livrando do mal. Nos dá um sono tranquilo e reparador. E se não voltares, meu Deus, que esta quarta-feira seja de bênção, de prosperidade, de soluções de problema, de vitória para o louvor do teu santo nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos dar a bênção, meus irmãos.